agora na tela do Coluna do Fla. Provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Cruzeiro. Clica no curtir, se inscreva no canal do Coluna, compartilhe o link com a geral. Olha só, Flamengo teve uma preparação rápida desde o jogo contra o Botafogo da Paraíba. Flamengo jogou contra o Botafogo na quinta-feira, chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de sexta, e aí o elenco treinou na tarde de sexta-feira e neste sábado pela manhã, de olho nesse jogo contra o Cruzeiro. Então o Felipe Luiz ele não teve muito tempo para poder organizar o time focado na equipe mineira. De qualquer forma, o Flamengo já terá a força máxima de volta. Os titulares que não viajaram para São Luís do Maranhão voltam para esse jogo contra o Cruzeiro e já estão em BH. A provável escalação do Flamengo tem Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira e Alexandro na lateral esquerda. Dupla de volante com Eric Pulgar e De La Cruz. E meio campo do Flamengo, meio campista ali da criação, camisa 10, Jorge Arrascaeta. No ataque, Gerson caindo pela direita, Cebolinha caindo pela esquerda e o Pedro, centroavante rubro-negro, já recuperando a titularidade, né, o que já era esperado. E um Flamengo que joga, né, alterna entre o 4-3-3 e também o 4-4-2. Os desfalques que o Flamengo tem são apenas 2. O Matias Vinha, lateral esquerdo, que ainda não se recuperou da lesão, ainda está em fase de transição, fase de aprimoramento. E o desfalque de última hora acabou sendo o Gonzalo Plata. O Plata que reclamou de dores no joelho, no edema ósseo, né, por conta de um edema ósseo no joelho direito, e não viajou para Belo Horizonte. Então, Túlio, são só 2 desfalques, o Vinha e o Plata. Se a gente parar para pensar bem, só um desfalque, né? Só o Plata no ataque. Fora isso, é o time principal que o Flamengo tem. O Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição, com a exceção do Plata. Esse é o melhor time, é o Flamengo ideal para jogar contra o Cruzeiro? Para mim, não só contra o Cruzeiro, como também contra o Córdoba. Acho que o da temporada, contra o Córdoba. Acho que também ali, talvez ali na esquerda, né, dos jogadores, o momento, o Cebolinha, né, jogou muito bem contra o Corinthians. No último jogo, vou comparar, comparando ele com o Michael, tá vivendo um momento muito melhor. Até pela baixa do Michael também, muito abaixo. E o Bruno Henrique também não está bem, mas o Bruno Henrique, eu tenho uma ressalva de que o Bruno Henrique não tem jogado de maneira regular na sua posição de origem, né? Onde ele sempre rendeu melhor no Flamengo, que seria justamente ali. Mas se o momento do Cebolinha é melhor, eu não sei o quanto as questões extracampo estão influenciando para o Bruno Henrique. Já digo, o Bruno Henrique não vai pegar nada para você. Você não vai ser preso, não vai ser suspenso por STJD. Pode ficar tranquilo, né? Até porque o STJD, pelo que eu vi, e é o correto, vai aguardar o resultado da justiça, que não vai pegar nada. Meu amigo, se o Aleph Manga, que foi acusado de estar vivendo num caso que se chamou máfia do apito e não foi preso, não aconteceu nada criminalmente com ele, né? Por favor, né? Não tem que acontecer com o Bruno Henrique, que pode ter combinado com a família, né? O Aleph Manga aliciou outros jogadores, né? Então, assim, são situações, na minha opinião, muito piores. Então, só tô falando isso aí para poder tranquilizar o nosso querido BH, para ele focar só no futebol, que não vai pegar nada para ele. Não vai botar roupinha de xadrez, não vai para Pangu, fica tranquilo. Não vai, não vai. Não, calma aí. E ali no lado direito, ali, o Gerson? O Gerson caindo pela direita, o Luiz Araújo, sem chance do Luiz Araújo causar uma dor de cabeça, né, por enquanto. Ele é bom para segundo tempo, né? Eu prefiro o Luiz Araújo no segundo tempo. É lógico que quando ele entra muito bem, né? Entra e consegue contribuir, principalmente participando diretamente dos resultados, você coloca essa pulguinha atrás da orelha. Mas eu acho que aí é aquilo. Acho que muda um pouco também a característica da equipe, apesar de o Luiz Araújo, apesar de ser um atacante de lado, ele também é um cara que, assim como o Gerson, gosta de jogar também por dentro. Mas os dois, individualmente falando, e até de como eles do que eles entregam para o coletivo é diferente, né? Então, assim, eu acho que até hoje, aí entra também aquela questão da ressalva também do Luiz Araújo, essa coisa de jogar por dentro, tem a variação, mas, assim,
Tanto que no último jogo a gente falou, né? Pô, os melhores lances do Luiz Araújo foi justamente quando ele estava caindo na sua posição que ele mais gosta de jogar, e é a posição de origem, onde ele, né, se dá melhor atuando. Aí tem essa ressalva. Mas eu acho que hoje, para ser titular, o Luiz Araújo não esteja nesse patamar, tá? Não esteja nesse patamar. Pô, vamos tirar aqui o Gerson e vamos... também concordo. Eu acho que o problema do Gerson hoje, que a galera mais critica do Gerson, é que ele não chuta, né? Não chuta. Ele tem alergia a finalizar, mas meio de campo ali... ele... O meio de campo ali tá ok, né? Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta é o meio de campo titular. Não tem nem contestação, né? Na linha de zaga ali, a linha de 4, o Wesley também não tem contestação com o Varela. Tem o Alexandro, né? Voltando, né? O Alexandro voltando, isso ficou fora de 2-3 jogos por edema na coxa. Volta agora, recuperando a vaga que era do Ayrton Lucas, né? E dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Talvez essa aqui seja a maior discussão, né, da galera com o Danilo, que todo jogo... Aliás, todo jogo vai ser essa discussão. Léo Ortiz, quando for Léo Ortiz e Léo Pereira, por que o Danilo tá fora? Quando for Danilo e Léo Ortiz, por que o Léo Pereira tá fora? Vai ser sempre essa discussão. Mas para esse jogo contra o Cruzeiro, no meio de semana, o Danilo jogou com o João Vitor na zaga, né? Um baita zagueiro experiente com um garotão. João Vitor de 17, 18 anos. 18 anos, se eu não me engano. Então, você... só para aproveitar, você gostou, Túlio, da atuação do Danilo? Eu não acompanhei o nosso jogo no Botafogo, na cobertura lá na correria do jogo. Você gostou da atuação do Danilo? Cara, não foi exigido, né, porra? Não teve... Teve ali alguns erros, teve um errozinho de saída de bola, um lançamento errado, nada além disso, entendeu? Acho que o Flamengo ele não foi testado na partida pra gente falar assim. Acho que ele, dentro do contexto ali do jogo, ele foi bem. O Danilo tem uma coisa que ele tem uma boa visão de jogo, e acho que por isso também ele força bastante esse passe mais longo, e isso demonstra também que ele tá com a confiança, então é natural que em algumas oportunidades também ele erre, porque é ser humano, né? Os seres humanos erram. Mas eu acho que assim, a dupla de zaga ali, o João Vitor foi muito bem contra o Botafogo, analisando assim, um moleque novo, não estava atuando, não estava ganhando minutagem. Essa é uma das coisas assim que eu não sei o quanto impacta pro atleta, tá? Principalmente da base também. Tipo assim, eu lembro que começou o ano, o João Vitor era colocado como, né, pô, vai ser a grande aposta aí para 2025, atuou naquele jogo contra o São Paulo lá nos Estados Unidos, e havia uma grande expectativa, muitos elogios a ele, o Felipe Luiz elogiou bastante, a torcida também, e aí o moleque ficou esquecido, né, durante muito tempo, assim como o Everton Araújo também ficou 54 dias longe do time titular, e aí ele foi colocado para jogar. Eu não sei quanto isso impacta, tá? Seria algo interessante para entender, ou do próprio atleta, ou do próprio Felipe Luiz, se isso é planejado, se é uma coisa que ele vai decidindo jogo a jogo, para dar oportunidade e minutagem para a garotada. Mas eu acho que assim, eu acho que não tem que ter nem discussão, né? Eu acho que vai ser natural, eu acho que é uma espécie de rodízio, né, vai intercalando, a dupla de zaga vai ser acho que vai chegar um dado momento também que a dupla de zaga vai ser Léo Pereira e Danilo, para o Léo Ortiz descansar, até porque a gente não tem hoje tantas opções para... então, assim, a gente tem esses três, a gente considera, logicamente, João Vitor e o Cleiton não atua, João Vitor voltou a atuar, agora a gente tem três zagueiros que, de fato, jogam. E aí você tem também o Alexandro, né, que se pode também atuar como zagueiro, então pode ser que ao longo da temporada a gente veja também, mas eu acho que não é nenhuma questão de preferência do Felipe Luiz de titularidade. Eu acho que vai ser uma coisa que ele vai avaliar jogo a jogo e vai colocar, e também tem a parte física. O Danilo tem uma particularidade que o Léo Pereira e o Léo Ortiz não tem, que é a questão da idade. Então, o número de jogos já tem um peso diferente para o Danilo do que é para o Ortiz e para o Léo Pereira. Agora sim, só já projetando também o outro jogo, contra o Córdoba, eu não sei se pensando, né, tipo assim, eu coloquei o Danilo para jogar contra o Botafogo, agora eu coloco o Léo Pereira e contra o Córdoba eu vou lançar o Danilo. O jogo contra o Córdoba pode ser um jogo de um desgaste muito maior.
Porque quando Pode você... não, né, vai. É certeza que vai. não, assim, vamos botar, se o Flamengo começa o jogo, o Flamengo vai lá, faz 1, 2, 3 gols, aí, entendeu? Tipo, o jogador já vai, segundo tempo, dá aquela tirada no pé, vai descansando jogando. Agora, se for um jogo duro, né, o jogo ali pegado, tal, não sei o que, papá, por exemplo, quando ele colocou lá no segundo tempo contra o Botafogo, né, ele foi colocando Gerson, Luiz Araújo, você colocando naquele contexto da partida, em que você estava ganhando com um placar magro, né, o que não te dava tranquilidade para um jogo de volta, os jogadores se esforçam, né, e se desgastam muito mais do que se tivesse ali 3-0. Tá 3, 4-0, a torcida tá gritando olé, o time adversário já tá totalmente combalido, já entregou totalmente os pontos. Os jogadores vão ali, né, linha baixa, já vai se poupando, sim. né? Então, contra o Córdoba, a depender do contexto do jogo, cara, vai ser um jogo duríssimo, de muito desgaste. Eu acho que talvez, pensando nisso, né, nem considerando um ou outro titular, seria o ideal ele colocar o Danilo amanhã, né, no jogo que, teoricamente, você tem, vamos dizer assim, não tem tanto desespero, né? Vamos colocar assim, que o Flamengo tenha que, assim, buscar o resultado de qualquer forma. E aí, no jogo contra o Córdoba, eu colocaria o Léo Pereira pelo desgaste, tá? E aqui é uma visão muito mais física, né? Pensando a longo prazo também para a temporada, do que só na parte técnica.